Fala galera, eu aqui novamente, professor Daniel Martins. Estou aqui mais uma vez para trazer uma super aula para fazer você subir mais um degrau no seu aprendizado. Hoje eu vou te ensinar sobre cadência. Você vai entender o que é cadência e como que isso é usado na prática. Enfim, tem muita coisa bacana para mim falar para você nessa aula. Então eu já te peço, já chega deixando o seu like. Você que já acompanha aqui meu canal, né? Já conhece minhas aulas, sabe da qualidade, do carinho que eu monto cada aula, cada material. Não esquece, já chega deixando o like para você não esquecer, para você me dar uma ajuda. E também deixa seu comentário aí, vai participando, que isso é muito importante, tá? Eu quero saber a sua opinião, se você está entendendo, e com todas as dúvidas que você tiver, você pode deixar nos comentários. E claro, se você não é inscrito no meu canal, eu tenho visto, você está assistindo minhas aulas e não é inscrito no meu canal, né? Custa nada, se inscreve. Se você assiste é porque você gosta, então se inscreve. Ative as notificações que você vai ser avisado toda vez que eu subir uma aula aqui para fazer você crescer no seu aprendizado. Combinado? Bom, hoje eu vou falar com você sobre cadência. Primeiramente, o que é cadência? Cadência são construções harmônicas similares que se repetem em músicas diferentes. Vamos lá, mesmo que você não seja músico, mesmo que você não toque nenhum instrumento ainda, você está ainda galgando o caminho, né? Está querendo aprender a tocar cavaquinho, você como um admirador da música, vamos ser mais direto aqui, mais objetivo, admirador do samba e pagode, você já percebeu aquela música que você ouviu e comparou com uma outra e achou que elas são parecidas? Já aconteceu isso com você? Você ouviu uma música e fala assim, essa música parece com aquela outra música. Sabe o que é isso? São músicas que foram compostas, produzidas na mesma cadência. Elas são diferentes, porém possuem a mesma linha harmônica. As músicas podem usar as mesmas cadências. Elas podem ser cadências exatamente iguais, na mesma tonalidade, como também podem ser cadências em tons diferentes. É a mesma cadência, porém em tons diferentes. E também pode ser a mesma cadência com algumas variações no corpo ali do seu acorde, na sua construção. E também ela pode ir para caminhos diferentes, mas usando a ideia da mesma cadência. Hoje nessa aula eu vou trazer aqui duas músicas na mesma cadência, porém em tom diferentes, para mostrar para vocês através da análise harmônica como que acontece a construção de uma cadência. Mas eu quero já te avisar uma coisa aqui muito importante. Ei, presta atenção aqui. Tô falando isso porque tem gente que se distrai, né? Então toda a informação que eu dou aqui é muito importante. Então presta atenção aqui no que eu vou falar agora, que é muito importante. Quando a pessoa ouve falar em cadência, pensa logo numa sequência mágica de acordes para tocar qualquer música. Fala a verdade, é isso que você pensa de cadência, né? Preste atenção. Cadência, não existe uma cadência mágica para tocar qualquer música. Não é por aí. No final dessa aula, preste atenção. No final dessa aula eu vou te explicar como que funciona para você tocar as músicas quando você não conhece o tom. Existe o começo, como você descobre o primeiro acorde. Existem 3 acordes que você começa uma música, aí você vai ouvindo, para depois você aplicar o campo harmônico, para depois você aplicar uma cadência, né, que possa se enquadrar ali na música e utilizar os empréstimos modal. Mas para isso você tem que entender primeiro sobre cadência, e ao final dessa aula eu vou abrir a sua mente, a sua visão relacionada a isso, para você que quer tocar, quando fala assim, quero tocar sem cifras, quero tocar quando ninguém pede o tom, eu vou explicar isso no final dessa aula, então fica ligado, hein? Fica ligado, não perde nenhum detalhe. Bom, o primeiro esclarecimento que você precisa saber é o seguinte, da onde que surgem as cadências, né? Você deve se perguntar, as cadências elas surgem do campo harmônico. Porque o campo harmônico ele mostra o leque de possibilidade de acordes que podem ser usados em uma tonalidade. Então nós temos 7 tonalidades, né? Vou falar das naturais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então dessas 7 tonalidades, ali existem, cada uma dessas tonalidades existe o campo harmônico, ou seja, opções de acordes que podem ser utilizados para você montar ali uma harmonia daquela música. Para você tocar aquela música, você compor aquela música, ela é utilizada acordes dentro, combinações de acordes dentro do campo harmônico. E não se limita só em você extrair o campo harmônico daquela tabelinha que você acha na internet, não. Dali ainda pode fazer mais 7 empréstimos que a gente chama de empréstimo modal. Tá bom? Eu falei isso na aula anterior aqui. É bom você sempre acompanhar. Aqui, as aulas que eu ministro aqui no YouTube,
não são aulas sequenciais como no curso, tá? Mas se você prestar atenção, tem sempre uma conexão com uma outra aula que eu já dei aqui. Então, para quem maratona aí meus vídeos, minhas aulas, né, que está sempre participando das lives, está sempre participando das aulas, fica mais fácil entender o que eu estou falando. Mas se você ainda não entender, está vendo a aula pela primeira vez, veja as aulas anteriores aqui do canal, dá uma maratonada aqui no canal. Vai aqui dentro do meu canal, dentro do canal, dá uma olhada nos vídeos. Se você assistir vídeo por vídeo, você vai ficar surpreso. De repente, uma dúvida que você tem, uma dificuldade que você tem, você vai sanar aqui no meu canal e vai entender que você precisa fazer parte da minha plataforma de aula ou fazer aula aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins com meus instrutores. Mas então, a cadência, ela é extraída do campo harmônico, porque o campo harmônico que mostra o leque de possibilidade de acordes que você vai utilizar numa música. Eu vou mostrar aqui agora para vocês a primeira música. Vou mostrar a música numa tonalidade, depois eu vou mostrar uma outra música na mesma cadência, porém em outra tonalidade. Nós vamos fazer uma análise harmônica para a gente entender como que foi construída essa cadência, beleza? Então vamos aqui para o meu quadro digital. Bom, a primeira música que eu quero te mostrar é essa, Teu Segredo do Exalta Samba, tá? Eu peguei uma música diferente, porque a gente sempre ouve falar, quando fala de cadência, fala sempre das mesmas músicas, né? Eu peguei a música aí na cadência de Fá maior. A cadência é a seguinte, ó. Fá maior, Lá menor, Dó menor, Fá com sétima, Si bemol menor, Lá menor, Ré com sétima, Sol com sétima, Sol menor e Dó com sétima. Essa cadência, quando eu tocar aqui, você já vai lembrar de outras músicas, porque é uma cadência muito conhecida. Lembrando que eu estou mostrando essa cadência aqui, ó, no modo cifrado, tá? Ó, você que está acompanhando minhas aulas aí, eu sempre uso o cifrado, que é muito mais fácil de você entender, né, e tocar qualquer música, como eu aplico nas minhas músicas, né, quando eu ensino música, através da apostila Repertório Cifrado, como eu mostrei aqui na aula passada, é sempre dentro do cifrado, porque o cifrado você consegue tocar qualquer música, mesmo sem conhecer. Ó, a primeira coisa que você tem que olhar no cifrado é aqui, ó, clave de sol, compasso 4x4, então significa que a gente vai tocar essa cadência, essa música, em 4x4 em cada barrinha de divisão de tempo. Então aqui, ó, 4 tempos pro Fá, 4 tempos pro Lá menor, tem 2 acordes na minha barrinha aqui que faz, ó, vou tocar 2 tempos pro Dó menor, 2 tempos Fá com sétima e assim por diante, ó, 4 tempos, 2 tempos para cada acorde, 4 tempos, 2 tempos para cada acorde, e tem um retornelos aqui que significa que você vai ficar tocando essa música girando em torno desses acordes, beleza? Essa música aqui é essa aqui, ó, só para você lembrar, ó. Sabe, eu já sei teu segredo, já não tenho mais medo de me apaixonar. Tive tantas dores na vida, mas agora a ferida pode cicatrizar de vez por lá. E assim por diante, não sou cantor. Lembrando que não está no formato original da música, estou tocando na cadência. Tem isso também que você precisa entender. A música, quando você toca ela na cadência, ela não segue exatamente como ela foi produzida ali pelo autor, pelo compositor, pelo produtor da música, beleza? Essa cadência é a mesma cadência também que você ouve muita gente mostrando aí exemplo da música, dessa música aqui, ó. Domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer, e estar ao teu lado, e esquecer de tudo que o amor até hoje nos fez sofrer, e esquecer a vida. Se você observar essa música, ela não foi gravada pelo Sopra Materiais com essa cadência, ela tem mais acordes, você consegue, para quem está bem com o ouvido mais apurado, quem já toca, consegue sentir falta de alguns acordes ali que dão uma sensação diferente ali. Então tem realmente outros acordes, mas a cadência, a ideia da cadência é você tocar sem desafinar a música. Você pode tocar essas músicas aqui que eu estou mostrando na cadência que vai dar super certo, tá? Porque a cadência, na verdade, é um recurso que a gente usa quando a gente vai tocar numa roda de samba. De repente alguém pediu lá um Fá maior, faz um Fá maior. Aí a pessoa puxa essa música. Sabe, eu já sei teu segredo. Aí você conhece essa cadência.
Seu ouvido conseguiu identificar que ela vai para o caminho dessa cadência, então você manda ver que vai dar super certo, não vai desafinar a música, tá? É isso que você precisa entender. A cadência você não toca exatamente como ela foi produzida, mas não desafina a música. Essa é a verdadeira ideia da cadência. Cadência é recurso, tocar de ouvido é recurso, tá bom? E por isso que eu sempre recomendo, você deve sempre estudar as músicas, estude as músicas no seu formato original, até para você crescer para tocar de ouvido, para você crescer em tocar quando alguém pede o tom, é você tocar sempre a música original, fazer análise harmônica, conhecer empréstimo modal, cadência, enfim, tudo isso te faz crescer como músico, tá bom? Então essa é a primeira música, agora eu vou colocar a segunda música aqui para a gente fazer uma comparativa, ó. Segunda música muito conhecida, ó, Conselho do Amigo Neto, olha só. Música Teu Segredo do Exalta Samba tem a mesma cadência de uma música super conhecida e consagrada, que é Conselho do Almig Neto. Para quem não conhece, claro que quem é sambista conhece, né? Mas vamos lá, vou mostrar aqui um pedacinho, ó. Essa aqui, ó. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, se frente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê? E por aí vai. Não sou cantor, mas estou aqui para mostrar para você a música por cada aula. Ó, pode observar, ó, ela tá escrita no cifrado e tal, ó, 4x4, os acordes com as mesmas divisões rítmicas aqui de tempo, retornelos aqui, tudo igual. Lembrando, essa música também, se você tocar ela no original, tem algumas variações. Mas na cadência da Super Certo, e a maioria da galera toca essa música nessa cadência nas rodas de samba. Então é batata, tá? Então cadência é para isso, é para você usar como recurso que você não vai desafinar a música. Lembrando, no final dessa aula eu vou te explicar como é que você faz para tocar uma música quando você não conhece o tom e como é que você dá o start, como é que isso acontece. Eu vou te falar como é que você vai conseguir fazer isso, tá bom? Vamos aqui agora para minha próxima tela. Aqui, ó, eu coloquei aqui a música Teu Segredo, Conselho, e coloquei aqui, ó, a escala cromática de Fá e a escala cromática de Sol. De Sol maior, Fá maior e Sol maior. Para quê? Para você entender de onde foi extraído esses acordes aqui que formam essas cadências. Lembrando, tudo parte da escala, né? Se você assistiu minhas aulas anteriores, da escala eu mostrei que a gente monta acordes, da escala eu mostrei que a gente monta os campos harmônicos, lembra disso? Então vamos observar aqui, vamos fazer uma rápida análise harmônica aqui para a gente entender. Observe, ó, nós temos aqui uma cadência em Fá e uma cadência em Sol, ou seja, em tons diferentes, porém é a mesma cadência. O que aconteceu aqui? Foi transportado apenas o tom. A gente usou a mesma cadência e transportou o tom. Como se a gente também fizesse o seguinte, eu podia tocar a música Teu Segredo, que é em Fá, em Sol. Se ficasse melhor na voz do cantor, ela em Fá, em Sol, a gente tocaria aqui, ó. Sabe, eu já sei teu segredo, já não tenho mais medo de me apaixonar. Eu não tenho voz para isso, mas só para você entender. Você vê que a gente pode transportar o tom. Como podia tocar também Conselho em Fá maior. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, se frente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência... Consegue compreender? A música ela pode ser modulada em tons. Para que acontece? A música, na verdade, ela tem que ser adaptada ao tom do cantor. Isso é válido, isso tem que ser feito, tá? Para isso que existe aí as tonalidades. De repente a música Teu Segredo na voz de um cantor, em Fá, fica muito alto. E às vezes tem que baixar, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Baixar o que? Eu iria pro Mi. Não ficou legal? Dó, Ré, Mi. A gente vai pro Ré, depois vai pro Dó. Ou como também pode ficar muito baixo, aí a gente aumenta, ó, Dó, Ré, Mi, Fá. Depois do Fá vai pro quê? Sol. Depois do Sol vai pro quê? Pro Lá. Depois vai pro Si. Consegue compreender? Então é dentro, você sempre olhando para essa escala aqui, por isso que eu sempre falo, na minha plataforma de aulas eu uso essa escadinha aqui, porque facilita a sua visão para
tudo relacionado à harmonia, tudo relacionado à escala. Você com esses desenhos aqui, todas as escalas, entendendo como é que funciona isso, com as explicações que eu dou lá, você consegue ter essa visão de tudo que você precisa fazer na música, olhando para essa escadinha, fica muito mais fácil, tá bom? Tanto que aqui eu acrescento os sustenidos, os bemóis, ó. Então é show de bola. Você precisa aprender através desse método meu de ensino, porque vai, nossa, fazer você ficar muito avançado aí no seu aprendizado, mesmo que seja para tocar em churrasco com os amigos, né? Então vamos lá, ó. Então nós temos a música em Fá, em Sol. Podia ser Teu Segredo em Sol e Conselho em Fá, mas vamos seguir a risca aqui, ó. Nós temos aqui Teu Segredo em Fá e Conselho em Sol. Observe, ó. Da onde saiu o Fá, ó? Primeiro grau da escala de Fá, ó. Escala cromática de Fá maior. Nós temos aqui o Fá. Depois, ó, Lá menor. Tá no terceiro grau. Lembra da regra? Se você assistiu a aula. Se não assistiu, maratona minhas aulas aí, ó. Maior, menor, menor, maior, maior, menor, diminuto, escala, campo harmônico tríade ou meio diminuto, campo harmônico tétrade. Aí você tem que assistir as aulas aí completas aí lá na plataforma digital para entender tudo isso, tá bom? Então, ó, maior, menor, menor, Fá maior, Lá menor. Depois vem Dó menor, Fá com sétima, que é um acorde preparatório. Preparatório você pode encaixar ele em qualquer parte da música, entendeu? Olha, fomos pro Si bemol, ó. Eu preparei para ir pro Si bemol, como eu podia ir direto também, mas preparei pro Si bemol. Aí Si bemol menor é a caída aqui do Si bemol, né? Foi uma caída em menor, que isso acontece muito também. Uma pontezinha aqui de Lá menor, ó, Lá menor, Ré com sétima, aí Sol com sétima, Sol menor e Dó com sétima. Aí como é que aconteceu essa cadência cair em Sol? É simples. Aqui você vai entender duas coisas, que as cadências podem variar de tons. Essa mesma cadência você pode fazer ela em Dó, em Ré, em Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Entendeu? Qualquer tom, dessa forma, olhando para a escala. Eu botei essa escala aqui para você entender, ó. Essas duas escalas, ó. Do Fá para o Sol é o quê? É um tom. Você aumentou em um tom, ó. Então, ó, vamos supor que não tivesse aqui esse cifrado aqui em Sol. Se você tivesse essas duas escalas aqui, se eu quisesse aumentar o tom, você faria a montagem aqui desse campo harmônico aqui, dessa cadência de Sol aqui, só olhando para a escala. Ou então, muito mais simples, que eu vou te falar aqui já já, ó, do Fá vai para o Sol, ó. Do Lá, ó, aqui é Lá, terceiro grau, você olha para o terceiro grau aqui, é Si, né? Você olha para o quinto grau aqui, é Dó menor, aqui então é Ré menor. Então aqui, é tudo que está acontecendo aqui. Ou então, de uma maneira muito mais fácil, ó, é só você aumentar um semitom, um tom, ó. Fá, depois do Fá vem o que? Sol, ó. Então você foi para a cadência você mudou a cadência de Fá para Sol. Lá menor, um tom Si menor. Dó menor, aumentou um semitom, um tom, desculpa, Ré menor. Fá com sétima, aumentou um tom, Sol com sétima. Si bemol, aí Si bemol já tem um caso aqui, porque ele é em um semitom, né? Então, mas aqui a gente anda um tom, ó. Si bemol, Si, Dó. Então, ó, Si bemol aumentou um tom, Dó. Si bemol menor, mesma coisa, ó, Dó menor, né? Se você aumentou aqui para Dó, aqui é Dó menor. Se fosse bemol, é bemol. Se fosse sustenido, seria sustenido, né? Si menor, Lá menor, Si menor. Ré com sétima, um tom, Mi com sétima. Sol com sétima, aumentou um tom, Lá com sétima. Sol menor, aumentou um tom, Lá menor. E Dó com sétima, aumentou um tom, Ré com sétima. Então, quando você tem esse conhecimento básico, tá? Isso aqui é básico. Você consegue identificar uma cadência e dessa cadência você transporta o tom. Você observou aqui que eu falei, ó, a música Teu Segredo, a música Domingo, do Sol para Contrariar, e a música Conselho, dentre outras músicas que eu podia tocar aqui, ia ter a mesma cadência, o início da cadência. Uma outra aqui, ó, só que é tipo um partidinho alto, ó. Não, eu vou tocar lá nessa paletada aqui mesmo, ó. Um exemplo, ó. Eu nem quero lembrar desse tempo fazer, apesar de você. Menina com rei. Observa uma coisa, é a mesma cadência que está aqui embaixo, porém o tempo é diferente. Consegue compreender a visão que eu quero te passar?
A cadência pode ser a mesma, mas pode ter variações no tempo, pode ter variações de outro acorde, pode também ter uma parte B, aqui só tem uma parte, essa cadência. Podia ter uma parte B, uma parte C, mas sempre dentro da ideia da mesma cadência. Então, quando você tem esse conhecimento das cadências, de como surge, como nascem as cadências, quando você faz análise harmônica de várias músicas, você fica com uma visão mais ampla. Por isso que eu sempre recomendo o seguinte, quando a pessoa aprende a tocar, ela aprende essa parte de campo harmônico, ela não tem que pensar assim, não, eu quero aprender a tocar sem cifras, não vou tirar mais música, vou tocar sem cifras. Não é assim que funciona. Você tem que aprender a tocar o maior número de músicas possíveis, estudar as músicas. O que é estudar a música? Não é tocar a música, é você analisar ela harmonicamente. Você olha para, analisa uma música, pega uma música, analisa com outra no mesmo tom ou no tom diferente, né? Você primeiro faz a análise dela, na verdade. Pega a música, analisa ela harmonicamente com o campo harmônico. Depois você faz uma comparativa com outras. E assim você vai crescendo musicalmente. E seu ouvido vai ficando cada vez mais apurado e você vai ficando cada vez mais apto a tocar músicas. Agora eu vou falar aqui pra você aquilo que eu prometi. Como é que você toca uma música quando você não conhece o tom? Preste atenção. Existe três acordes fundamentais extraídos da escala, que são os acordes iniciais para você montar o pilar de uma música. Vamos supor que você não conheça a música que vai ser tocada, mas te pedir o tom. Quando pede o tom, fica mais fácil, né? Me dá um dó maior. Aí quando a pessoa começar a cantar, você vai jogar os dois acordes que você vai conhecer através da escala, através do campo harmônico. Aí você vai ver o tempo, né? Se vai ser em 2x4, se vai ser em 4x4. Eu tô falando aqui para você como é que você começa a tocar uma música que você não conhece o tom, que você não tem ideia do que vai acontecer na harmonia. Você vai pegar e vai usar esse primeiro recurso. Você vai usar o pilar dos três acordes extraídos ali do campo harmônico da escala. Aí você vai começar a trabalhar o seu ouvido e assim você vai descobrir o próximo acorde. Como? Usando esses três primeiros acordes. Aí você já está ali garantido. Opa, estou seguro aqui. Até eu entender para onde vai a harmonia, eu vou usar esses três acordes aqui que vai dar certo. Depois, o que você faz? Aí se você ouvir, na verdade, que a música está caminhando para uma cadência que você estudou, por exemplo, vamos supor que ela caminhasse para uma cadência igual a essa aí. Aí você ia começar a aplicar essa cadência com a pessoa lá cantando. Vai dar certo também, não vai desafinar a música. Aí no decorrer da música, aí que eu falo, música é sensibilidade. Música é ouvido. Aí você vai ouvindo a música, de tanto você treinar. Lembra que eu falei do estudo, você analisar a música harmonicamente? Cada música, fazer análise harmônica, comparar músicas. Seu ouvido vai ficando cada vez mais apurado. Aí quando a música for desenrolando ali, ela for cantando, você vai entendendo se ela vai por uma linha, qual a linha que ela vai, se ela vai numa cadência que você conhece, se ela vai fazer uma caída para menor, né? Se ela vai subir, vai fazer um 2-5-1 para subir. Isso vai te dando, vai te capacitando. Aí, por isso que a cadência é recurso. Você treinando várias cadências, como eu ensino lá na minha plataforma de aulas, você vai crescer gigantemente. Aí você vai arriscar as cadências, mas tudo isso com treinos em casa. Aí depois você vai aplicar o quê? Vai abranger esse leque de possibilidades. Com o quê? Empréstimo modal. Caraca, empréstimo modal te mostra todas as possibilidades. Aí você fica tranquilaço. Pô, já conheço, isso aqui eu domino. Tô dominando o campo harmônico, empréstimo modal de dó e cadência de dó. Pode vir quente que eu tô fervendo, né? Mas aí, poxa, Daniel, aí você faz uma pergunta. Se você não sabe, o empréstimo modal abre mais 7 possibilidades de empréstimo. Aí é muito acorde para decorar, né? Mas eu ensino os 3 mais usados. Eu fiz um estudo, uma análise aí prolongada, que eu vi que os 3 empréstimos modal mais usados da roda de samba são os que eu mostro na minha plataforma. Então quando você aprende, esses 3 primeiros acordes para poder descobrir o próximo acorde para tocar uma música. Quando você conhece as cadências e o empréstimo modal ainda com esse filtro, cara, você vai longe. Você fica assim seguro, né? A verdade é essa, você quer se sentir seguro na hora de tocar, né? Então você fica seguro quando você tem esse conhecimento. E por isso que eu falo, não é só você conhecer cadências, não tem cadências mágicas, não é só conhecer sequências. Sequências é o que, Daniel? Qual a diferença de sequência para cadência? Nenhuma.
é a mesma coisa. Sequência e cadência é só muda o nome, né? Porque cadência a gente fala assim que combina, você vê ali muitas similares, que aqui se coincidem em muitas músicas. Como tem sequências também, mas sequências são combinações de acordes que formam uma cadência, né? Então quando você tem esse conhecimento, você fica seguro para tocar. Então, lá na minha plataforma de aula digital, tem um curso chamado Campo Harmônico para Roda de Samba. E no curso Campo Harmônico para Roda de Samba você aprende tudo isso relacionado à sequência, cadência, campo harmônico, a construção de tudo, construção de acordes, construção de sequência, construção de cadência e como aplicar isso na prática, tá? Para você ficar seguro na hora de tocar nas rodas de samba. Então por isso que eu estou sempre te convidando, venha fazer parte da minha plataforma de aula digital, porque lá é o lugar certo para você aprender tudo que você precisa. Eu sei que você quer tocar por hobby, eu sei que você quer tocar no churrasquinho com os amigos, mas como eu sempre falo, o aprendizado ele tem que ser levado a sério. Você vai se preparar para se divertir. Mas não adianta, tem que ter um preparo. Não é de qualquer jeito. Não é assistindo vídeos aleatórios no YouTube que você vai aprender. Não é. Vai chegar uma hora que você vai agarrar. Você está passando por isso? Você pode ver isso. Você já começou, você está tendo dificuldade em alguma coisa. Pode ser na parte prática, na teórica ou nas duas, né? Dificuldade de montar acorde. O som está saindo sujo. Dificuldade em troca de acorde. Dificuldade na palhetada. E não consegue de jeito nenhum tocar sem olhar a cifra, né? Tirou ali o seu repertório, você fica cego. Então é tudo isso que eu ofereço na minha plataforma de aula digital. Então venha aprender do jeito certo. Acesse o link na descrição desse vídeo e faça a subscrição na minha plataforma de aula digital. O acesso é vitalício, você não perde o acesso. Você vai ter aí o tempo que precisar para estudar na minha plataforma de aula digital e com curso completo, desde como afinar o instrumento, como segurar o instrumento, até tocar em roda de samba sem conhecer cifras. E aqui na Escola de Cavaco Daniel Martins também tem mais 3 opções de aulas, né? Além da plataforma de aula digital, se você prefere fazer aulas ao vivo assim, ó, conversando com o instrutor, você tem essa opção de aulas aqui também. Você pode fazer aulas ao vivo com meus instrutores pelo Skype de qualquer lugar do planeta. Não tem limitação não. Onde tem internet, onde tem um celular, um computador, você pode fazer sua aula. Ou para você que é aqui do Rio de Janeiro, a escola fica em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Você pode fazer aulas presenciais também e aprender tudo isso com qualidade, do jeito certo, através de método de ensino. Combinado? Então, não perca mais tempo. Venha aprender com qualidade do jeito certo. Acesse o link na descrição. Na descrição vai ter lá o link de todas as opções de aulas. Aí você escolhe se você quer fazer aulas na minha plataforma digital com acesso vitalício, fazendo parte da minha Masterclass. Na minha Masterclass a gente interage diretamente comigo, a gente faz aulas ao vivo lá pelo Google Meet. Aqui você só me ouve, lá a gente troca ideia, eu te escuto, você ouve o que eu falo, a gente se conhece, fica mais próximo. A Masterclass é para isso, para a gente ficar mais próximo, você ficar próximo de outras pessoas que também estão aprendendo assim como você. Ou você pode fazer aulas com meus instrutores, combinado? Então, ó, mais um pedido, já deixou o seu like? Deixa o seu like aí para ajudar o canal e me diga aí se você gostou dessa aula. Gostou? Deixa o seu comentário, o que você achou? Aí, o que você acha desse assunto de cadências? E se você já ouviu falar tudo que eu falei aqui, se foi comigo mesmo, se ouviu em outro lugar, ou é a primeira vez que você ouviu com tanta clareza assim sobre cadência? Deixa aqui no comentário que é muito importante para mim. Combinado? E não esquece de se inscrever no canal. Aqui é o canal oficial para quem está aprendendo a tocar cavaco e banjo do zero. Aqui você vai receber conteúdo direcionado para quem quer aprender de verdade. Combinado? Então já se inscreve nesse canal e a gente se encontra numa próxima aula, combinado? Um grande abraço e fique com Deus.